O grande plano bolsonarista para 2026. O bolsonarismo tem um plano para 2026, a gente diz grande plano porque está na cara e está muito óbvio para todo mundo. E eu vou bater um papo com você sobre isso. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por aqui e não conhece os outros nossos vídeos, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, muito conteúdo sobe diariamente para você. Aqui, os nossos conteúdos são baseados nos fatos postos na realidade concreta, na realidade objetiva. Não fazemos conteúdo direcionado, nem Lula, nem Bolsonaro, não. Aqui é um espaço de resistência contra essa radicalização. Aqui, meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Inscreva, curta, compartilha. Nós precisamos muito da sua inscrição, mas a gente não abre mão da trabalhar os conteúdos baseados na realidade. Nós respeitamos todas as opiniões, a sua opinião será respeitada, de centro, de direita, as opiniões dos progressistas, de todo mundo. O que a gente não respeita é idolatria, o que a gente não respeita é radicalização. Não, aqui é um espaço contra a radicalização. Nós precisamos voltar à boa política, que ela é importante para a sua vida, muito importante para a sua vida. As entregas da política são importantes. Nós temos críticas diárias em relação à política? Temos reclamações diárias? Temos que melhorar e muito, mas muito mesmo temos. Mas não tem como tirá-la da vida nossa. Tudo é definido pela política. Escreve, curte, compartilha, vem fazer parte de nossa comunidade. O plano bolsonarista, o grande plano bolsonarista, para 26, ele está muito bem desenhado, está muito bem claro. Mas precisa de algumas coisinhas darem certo para que esse plano efetivamente tenha êxito. Vamos às pequenas, grandes coisas que terão que acontecer. Em linhas gerais, o bolsonarismo, ele pretende ter a dominância, fazer muito senador em 26, para que ele possa ditar as pautas do Senado Federal. O Senado será renovado em 2/3. Então, tem estado que vai fazer 2 senadores bolsonaristas. Está muito bem encaminhado isso. As eleições municipais, tem aqui os vídeos à sua disposição. Acompanhe aqui as playlists. Playlist da eleição de 26, a corrida presidencial de 26. Tem playlist do Bolsonaro, do Lula, do Supremo, das Forças Armadas, do Mauro Cid, do Congresso, de política internacional. Tudo na linha do tempo, para que vocês acompanhe isso, que política é muito dinâmica. As eleições municipais, elas mostraram que a centro-direita fez a maioria esmagadora dos prefeitos. Isso quer dizer o quê, Paulo? Para as eleições federais, quer dizer muita coisa. Tradicionalmente, os prefeitos, o que os partidos todos querem? Do PL ao PSOL, o que todos eles querem? Todos eles querem uma coisa só: deputado federal. Para quê? Para poderem meter a mão na grana pública. Era só fundo partidário e fundo eleitoral. Agora, fundo partidário e fundo eleitoral virou troco de pinga. Agora tem as emendas aprovadas lá no governo Bolsonaro, e elas aí não saem mais. Já capturaram 1/4 do orçamento, são bilhões e bilhões. Do início das emendas parlamentares, dessas emendas do orçamento secreto até a data de hoje, foram mais de 200 bilhões. Portanto, quem mexe com isso? Deputado, que é baseado no número de deputados que você tem, comissões, bancadas, tem isso tudo, é baseado no número de deputados. O Senado é a casa controladora do Supremo, é a casa dos governos estaduais, né? Dos entes federados. No entanto, para 26, essa eleição municipal sinaliza, e a centro-direita ganhando a maioria das prefeituras, sinaliza de forma muito clara, quase que uma relação direta. Prefeitos são muito importantes para a eleição de deputado federal. O prefeito não é importante para a eleição de governador, não é importante para a eleição de presidente, não é importante para a eleição de senador, mas para deputado federal é fundamental. Isso quer dizer o quê? Que a Câmara dos Deputados, que hoje
a centro-direita já tem maioria, ela deve manter essa maioria e ampliar um pouquinho. Então a esquerda e a centro-esquerda terá muita dificuldade na Câmara dos Deputados. Aí vamos ao Senado. Ao Senado, renovando em 2/3, já saíram todas as pesquisas. O eleitor brasileiro ele é de centro-direita, a maioria é de centro-direita. Em que pese o centro define as eleições. É o centro que define. Ora para a direita, ora para a esquerda, é o centro que é decisivo nas eleições, fazendo o pêndulo, né? Fazendo o pêndulo. O centro normalmente tem uma visão mais abrangente e mais crítica, não é aquela idolatria que tem nos extremos, né? Então o centro define. O centro definindo, a máquina de propaganda bolsonarista, ela domina Facebook, domina Instagram, domina TikTok e domina Twitter. É uma imensa máquina. A esquerda é muito ruim de meme, então a esquerda vai de roldão. O Supremo, em que pese algumas ações do Supremo são corretas, por exemplo, responsabilizar todos que tentaram um golpe de Estado, isso é uma ação correta. Existem outras inúmeras ações do Supremo que são questionáveis. Por exemplo, o inquérito das fake news. Ele está indo para o 7º ano. É um absurdo completo. E esses absurdos alimentam quem? A máquina de propaganda bolsonarista, que mistura ações corretas com ações incorretas. Lembra você, meu irmão, minha irmã, que aqui é um canal de 2 neurônios. Aqui, o neurônio A fala com o neurônio B. Então, não tem como misturar isso. O inscrito do canal já sabe. Você, o que não é escrito, escreve-se aí. A senhora, escreva-se aí. Você é muito bem-vindo, Escreve-se aí, ative os seus neurônios. É igual musculação, tem que ativar os neurônios para que eles... Você precisa recuperar o seu senso crítico, não pode cair desse ofuscamento cerebral completo, absurdo. Portanto, algumas ações incorretas, como eu vejo, como eu enxergo, como o inquérito das fake news, que já deveria ter acabado, alimentam a máquina bolsonarista que, com a dominância das redes sociais, mistura o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que tem plausibilidade e o que não tem plausibilidade, mistura tudo e joga. Outro dado que eu tenho que trazer para vocês, inscritos do canal, saiu muito claro. O centro e a esquerda normalmente se informam pelos meios de comunicações, jornais, livros, revistas, periódicos, análises. E o bolsonarismo, ele se informa pela rede social, majoritariamente. Então são mundos que não se conversam. Na rede social, por exemplo, se eu levar a sério tudo que está na rede social, o Bolsonaro estaria governando o país, o ministro Alexandre de Moraes já teria sido empichado, teria rolando já uma anistia, já o Trump já teria feito uma intervenção no Brasil. É tudo loucura de rede social. O clone do Lula já estava no 4º clone. Isso é tudo loucura, não é assim. Aqui é um canal de 2 neurônios, por isso eu te convido, vem para cá. Não tem lacração, né? Mas vai ter muito conhecimento para você agregar aí no seu dia a dia, na sua cachola aí, que é importante. Dominando as redes sociais, o bolsonarismo, que lá atrás, tinha muito idealista no bolsonarismo que levou o presidente Bolsonaro a conquistar a cadeira presidencial em 2018. Depois ele traiu, pulou pro colo do Centrão, virou tchutchuca do Centrão. Os idealistas foram todos embora, todos traídos, as pautas todas foram pro beleléu. Essa galera é muito crítica do bolsonarismo, muito. Os grandes críticos do bolsonarismo, eu sempre digo aqui, não é a esquerda, são as pessoas que pediram o voto do Bolsonaro lá atrás, e hoje estão tentando abrir os olhos aí dessa massa de idólatras. São os grandes críticos do bolsonarismo. O Supremo, o bolsonarismo mistura tudo isso, faz um caldo e joga aí. Essa galera se informa por rede social, compra qualquer discurso, né? E o bolsonarismo raiz mesmo está pouco se lixando,
se é verdade, se é mentira, então, e se a causa é justa. Tanto é que a maioria aplaudiu o fim da ficha limpa, por exemplo. É um despautério completo. Essa turma não defende nada mais, não defende nada, só defende o bumbum livre do Bolsonaro. E aí vai trabalhando esses assuntos, essas inconsistências aí do Supremo nas redes. Outra atitude do Supremo que alimenta as redes bolsonaristas e são 100% passíveis de muita crítica e de muita rejeição. O Supremo anular todas as provas da Lava Jato, soltar todos os corruptos condenados. Isso aí é uma desgraça. Isso aí não tem como defender. Zé Dirceu de volta, o tesoureiro da Delúbio de volta, essa galera toda de volta. Aí vai falar que não tinha prova. E o carro importado do tesoureiro, o pedalinho caiu do céu, os dinheiro devolvido, isso tudo estava lá. Isso tudo estava lá. Portanto, não tem como você mascarar esse tipo de situação, não tem como defender. Isso tudo vai alimentando o ódio ao inimigo imaginário, que é o Supremo Tribunal Federal do bolsonarismo hoje. Lembro que o bolsonarismo lá atrás, o primeiro movimento até 18, que levou e vigorou aí até metade de 19, que levou o Bolsonaro ao poder, o inimigo imaginário eram os corruptos do Centrão. Você gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Esse era o inimigo imaginário. Depois, com os acertos todos do Bolsonaro, para esconder os indícios de crime de rachadinha do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, jogando tudo para baixo do tapete, aquele abraço do Dias Toffoli, matou a lava-toga, Bolsonaro pula no colo do Centrão, virou tchutchuca do Centrão, e aí tivemos um novo inimigo imaginário. Saiu o Centrão, porque ele já estava no colo do Centrão, já era lá, a noiva do Aristides, foi lá pro Centrão, virou tchutchuca do Centrão, e o inimigo imaginário passou a ser o Supremo Tribunal Federal, que adota algumas posições corretas, como esse julgamento dos caras que tentaram o golpe de Estado, está correto o Supremo. No entanto, adota outras medidas excepcionais, como o inquérito das fake news. Tudo isso misturado, as pessoas não vão separar, como a gente faz aqui no canal. Por isso que eu digo, aqui no canal é um canal de 2 neurônios, você fica aqui que você vai agregando. As pessoas como normais aí, meio abiloladas aí das ideias, poluídas pela enorme, essa massa de informação de rede social, mistura tudo e adotou o Supremo como um grande inimigo. Temos que empichar o Xandão e tal. É contra a anistia, não tem despautério nenhum, já tem vários vídeos nossos aqui mostrando que a anistia em 25 não sai, em 26 não sai, pode sair, quem sabe, em 27, se esse plano bolsonarista der certo. Se der certo, se eles fizerem maioria no Senado. E tudo indica, tudo está caminhando está levando para que o bolsonarismo, muito provavelmente, talvez consiga ter essa maioria no Senado, ter essa maioria. A centro-direita, aí já não só os bolsonaristas, seguramente vai dominar o Senado e a Câmara. Vai ter maioria nas duas casas. Resta-nos saber se teremos senadores mais voltados, mais radicais, voltados ao bolsonarismo, ou teremos senadores mais voltados ao centro. Mas fato é que a centro-direita, se a esquerda piscar, não vai ter equilíbrio nas duas casas. Na Câmara, acho que é fatura liquidada. No Senado, tem que aguardar mais um pouquinho. Aí sim, se essas condições todas forem mantidas, e para que essas condições sejam mantidas, é importante que o Bolsonaro continue a mentir, como ele está mentindo, como se não houvesse amanhã, para a sua plateia, para a gadaiada. Eu sou o candidato a presidente, eu vou voltar. Aí o PL paga lá para o Paraná Pesquisas, bota o Bolsonaro na pesquisa. O Bolsonaro não vai ser candidato, não devia estar nem em pesquisa. Não tem, já foi, fatura liquidada. Juridicamente ele vai ser condenado a mais de 28 anos de cadeia. Ele já foi pro pau, já foi pro beleléu. Nessa eleição já foi pro beleléu. Mas ele precisa manter
para ter o que falar em 26 na campanha. Olha, tal, Bolsonaro, para pousar de perseguido político, coisa que ele não é, para pousar de perseguido político, para falar os deputados aí que estão mentindo hoje, mentindo descaradamente, eu trabalhei pela anistia, como se a anistia fosse sair, o sócio, não vai sair nada, em 25, 26 não vai sair nada, mas é material de campanha. O fulano não trabalhou contra a anistia, então não vota nele, vota só em quem... Então é toda uma narrativa, todo um trabalho em detrimento do Brasil. Em detrimento do Brasil, ninguém está preocupado com o Brasil, eles estão preocupados com o bumbum livre do Bolsonaro, para ele não ir para cadeia, que ele é frouxo, fraco, ele não vai aguentar. Aí jogam ele com essa conversa fiada toda, mas é para ter material de campanha em 26, para fazer maioria nas duas casas. Se tudo isso correr de forma certa, acontece que outra parte da direita já está para lá de incomodar. Tem uma parte que fala muito mal, já bate diariamente, muito mais que a esquerda, no bolsonarismo, e tem outra parte que está lá, tal, não gosta do bolsonarismo nem do centrão, mas ficam mentindo aí, como o Partido Novo, ficam nessa vassalagem, mas na primeira oportunidade vão jogar o Bolsonaro e os seus bolsonaristas para fora do navio. O centrão é uma coisa... Tanto é que o centrão já avisou, Bananinha nem pensar ser candidato a presidente. Se for Bananinha, a gente está fora. Estão fora. Tá? Então, o Bolsonaro começa a apertar a turma que lhe apoia, que é o Centrão e aqueles fisiológicos do Novo, aqueles vassalos, puxa-saco lá, que não defendem nada, só estão interessados no voto da gadaiada, porque não querem se posicionar firmemente em nenhuma questão, desde o Trump, que tarifa o Brasil, desde a parte de anistia, aí ficam condescendendo com golpe de Estado, como coisas que um civil, se tivesse um golpe de Estado, um civil iria governar. Então, tudo isso é para 26, para ter maioria no Senado. Aí, se eles conseguirem uma maioria no Senado Federal, aí sim poderão negociar com o Supremo uma anistia. Aí o Bolsonaro pode ser ressuscitado, mas a partir de 27, se condição sine qua non, se tiverem maioria nas duas casas, mas sobretudo no Senado Federal, que será renovado em 2/3. A esquerda fica aí com essa bobagem woke e fica perdendo voto. O brasileiro odeia essa coisa woke. Aí o europeu odeia essa coisa woke. E a esquerda fica marcando toca. Enquanto a esquerda marca toca, o bolsonarismo segue a jogar ilusões para a sua claque, que é anistia, a gente sabe que não vai sair. Aí, mas fica jogando, é material para 26. Bolsonaro candidato, ele não vai ser, mas é material para 26. Então, tudo isso é muito dessas narrativas é em função do Procurador-Geral da República, que é ruim, que os progressistas não cobram o seu Paulo Gonet, e em função do Supremo, que mantém algumas arbitrariedades, como o inquérito das fake news, que devia acabar há 1000 anos atrás, está indo para o 7º ano, e como as decisões, por exemplo, do Dias Toffoli, que absolve todo culpado da Lava Jato. Todo, sem exceção. E enquanto o mundo pune os corruptos da Lava Jato. Isso tudo é um caldeirão que está sendo preparado, um grande angu, tudo isso aí é um grande angu, que é material para a campanha de 26. O plano bolsonarista é fazer maioria no Senado para tentar negociar com o Supremo e livrar a cara do seu Jair Messias Bolsonaro, mas a partir de 27. 25 não vai sair e nem 26. Escreve, curte, compartilha e sobe o like, meu irmão, minha irmã. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!